E agora a gente vai falar de um inimigo antigo que no período de chuva requer atenção. Cuidado, é o mosquito da dengue. Isso mesmo, o número de casos diminuiu no estado, mas nem por isso o trabalho dos agentes não para. Mesmo com a pandemia, os agentes de saúde estão nas ruas para orientar a população sobre os cuidados para combater o mosquito Aedes aegypti. Aquela lição antiga de manter os quintais limpos e livres de água parada deve ser seguida à risca, principalmente agora com o período chuvoso. Seu Altino continua atento. Eu reclamo que o pessoal deixa as coisas aqui jogadas no quintal, porque aqui em cima é a minha responsabilidade, mas aqui embaixo é do povo aí, né? No ano passado, em meio à pandemia, os casos de dengue caíram no estado. Foram confirmados 55.251 casos da doença e 85 mil notificações, 43% a menos do que registrado em 2019. Mesmo assim, é preciso reforçar os cuidados para evitar criadouros do mosquito. Fazer uma visita no imóvel pelo menos 2 vezes por semana e todos os pontos com água parada imediatamente ser eliminados, porque a água ela é o local onde o mosquito desova os seus ovos e ali certamente será um criador. Se a gente faz uma intervenção num tempo oportuno, naturalmente a gente vai eliminar esses focos e vai evitar aí doenças como Zika vírus, chikungunya, dengue, né? E outros agravos que são transmitidos por Aedes aegypti. As medidas preventivas ajudam inclusive a diminuir a procura por atendimento médico nas unidades de saúde em meio à pandemia de Covid-19. Imagina 2 vírus circulando no mesmo momento, quanto transtorno traria para o sistema de saúde pública, né? E também para as pessoas. Então é importante, gente, se conscientizar, cada morador, cada pessoa que tem o seu imóvel, fazer a sua parte, fazer a sua limpeza. E para falar sobre os casos de dengue no estado de Goiás, a gente vai falar ao vivo pelo Skype com o coordenador de Vigilância e Controle Ambiental de Vetores da Secretaria Estadual de Saúde, Marcelo Rosa. Exatamente, porque como a gente viu na matéria, os números caíram, mas a doença continua preocupando porque teve até mortes no estado. No ano passado, os números já saíram. Boa noite, Marcelo. É isso mesmo? Apesar da comparação dos anos de 2019 e 2020, o número de casos confirmados caiu, mas a doença existe e continua preocupando. Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, essa é uma grande preocupação, uma velha preocupação que nós temos aqui no estado de Goiás. A dengue ela é endêmica, ou seja, né, todo ano a gente tem esse problema, já desde a década de 1990, que nós passamos por sucessivos problemas. E isso que vocês comentaram aí, de uma redução de 43%, é importante a gente alertar a população de que não necessariamente tenha sido uma vitória, né, ou uma grande vitória em relação ao Aedes aegypti, porque essa redução ela era esperada, né? Já há mais ou menos uns 3 a 4 anos circula o sorotipo 2 da dengue, e uma vez que a pessoa adoeceu por um sorotipo, ela se torna imune a ele. Então, naturalmente, a população ela vai se imunizando em relação a um sorotipo e o número de casos cai. E aí, apesar dessa redução aí de 43%, a gente tem uma grande preocupação agora para 2021, porque um outro sorotipo, o sorotipo 1 da dengue, que já não circulava de forma massiva no estado há mais ou menos 5 anos, ele tem ganhado força. Antigamente ele representava ali 1% de toda a dengue e hoje ele já representa 30%. Então é uma grande preocupação e a gente precisa fazer o enfrentamento desse perigoso vetor para que a gente possa manter essa redução. Bem, boa noite, Marcelo. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós tivemos 2 campanhas importantíssimas no ano de 2016, também no ano de 2019, e seguimos sempre conscientizando. Você, como coordenador de Vigilância e Controle Ambiental, tem alguns costumes que são os cruciais da população para que o vírus, para que o mosquito seja combatido. Quais são esses? Olha, o que a gente precisa, primeiramente, entender é que é possível fazer a prevenção do Aedes aegypti. As pessoas, pelo fato de conviverem, né, cotidianamente com a dengue, acabam achando que ela é inevitável. Isso não é verdade. A gente consegue, sim, fazer uma prevenção. E ela precisa ser aquele cuidado de, no mínimo, semanal. A pessoa tem que observar o seu imóvel.
E existe um protocolo muito simples de se observar. Primeiramente, é pensar que existe dentro e fora da casa, ou seja, dentro e no quintal. Dentro da casa, a pessoa precisa ficar atenta àqueles locais mais prováveis, que é um ralinho de banheiro que está desativado, um vaso sanitário em desuso. Atrás da geladeira também tem um recipiente chamado recipiente de degelo, então ali também acumula água. Bebedouros de animais também a gente encontra muito. Fora da casa, no quintal, existem locais clássicos que o mosquito Aedes ele acaba ocupando. Então, a caixa d'água ela precisa ser vedada. Tem pessoas que às vezes deixam ali uma madeira, uma tábua, uma telha em cima da caixa d'água. Isso não resolve, tem que ser vedado, não pode entrar absolutamente nenhum tipo de inseto. As calhas também, nesse período chuvoso, são muito propícias para o desenvolvimento do Aedes aegypti, bem como grelhas também entupidas precisam ser observadas. E além desses locais, o que a gente mais percebe no estado de Goiás e está associado a um comportamento inadequado do cidadão é a disposição inadequada do lixo. Ou seja, é aquela pessoa que joga o lixo no quintal, no terreno baldio, na praça, na rua. Isso não deve acontecer. A pessoa tem que ter noção de que tem que fazer a disposição para as prefeituras fazerem o recolhimento. Tomada essas medidas, com certeza a gente consegue fazer uma ótima prevenção do Aedes. Marcelo, a gente está falando aqui, para você que está ligando a TV agora, a gente está conversando com o Marcelo Rosa, ele que é da Secretaria Estadual de Saúde, sobre os casos de dengue que foram confirmados aqui no nosso estado. A mídia, o ano passado todo falou-se muito do coronavírus por causa da quantidade, é uma pandemia, mas pessoas também morreram em Goiás por conta da dengue. 35 mortes foram confirmadas no ano de 2020 e 48 mortes ainda são casos tratados como suspeitos. Se confirmarem, um total de 83. Então, pessoas continuam morrendo por causa desta doença. E a gente volta a falar aqui com o Marcelo, porque, Marcelo, a mídia falou muito do coronavírus, mas existe uma preocupação, porque a pessoa pode ter as duas doenças, uma seguida da outra, como foi o caso do cantor Leonardo, que pegou dengue. Assim que ele sarou, ele pegou o coronavírus, ou pode até pegar as duas ao mesmo tempo. É um agravante, não é mesmo? Com certeza. É um cenário de pandemia, o que a gente puder fazer para não adoecer, ele é muito bem-vindo, né? E olha que interessante, até citando esse ponto que você falou relativo aos óbitos, o nosso primeiro óbito por Covid em Goiás foi de uma pessoa que tinha tido dengue recentemente. Claro, a ciência ainda não sabe dizer qual é a correlação que existe, qual que é o nível de gravidade. É uma curiosidade, mas que eu acho que compensa muito a gente fazer a prevenção para que a gente não possa pagar para ver, não é verdade? Então, eu acredito que, observar desses cuidados, as pessoas elas precisam ter essa noção, né, de que em uma situação de pandemia, é claro que os sistemas de saúde eles tendem a ficar mais saturados, muito mais cheios, e naturalmente as pessoas têm uma maior vulnerabilidade para morrerem. Ok, Marcelo, então eu vou pedir para você que a gente ajude o telespectador a criar um costume. Costumes não nascem do dia para a noite, é preciso ter sempre ali uma insistência, uma repetição da informação. Então, a chuva é sempre um sinal de que você precisa dar uma volta na sua casa, passear pelo seu bairro, observando onde existe água parada. Exatamente. O período chuvoso ele é muito propício para o desenvolvimento do Aedes aegypti, exatamente pelo fato de que em Goiás, infelizmente, uma parcela da população ainda insiste em fazer a disposição inadequada do lixo, que é jogar lixo de qualquer forma sem fazer a destinação correta para a prefeitura fazer o recolhimento. E no período chuvoso, esse lixo ele acaba acumulando água e serve de criadouro e intensifica muito a presença do Aedes aegypti. E é esse tipo de cuidado que a gente precisa, e ele precisa ser, se possível, diário ou no mínimo semanal, para que a gente possa eliminar de vez os criadouros dentro dos imóveis e naturalmente reduzir os riscos com a dengue. Tá certo. Marcelo Rosa, muito obrigado pela participação aqui no TVC2. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite.